Estamos aqui com a intenção de instigar, de provocar cada um de vocês a acordar a consciência que já está em vocês. Isso vai te trazer força, vai te trazer paz e vai te trazer para uma nova perspectiva da realidade espiritual. Cal, o que nós temos para hoje? Olá, pessoas lindas e maravilhosas, como é que vocês estão? Eu intenciono que estejam todos muito bem e felizes nessa primeira quinta-feira do ano de 2023. Vamos inaugurar, digamos assim, Consciências que Expandem. Eu, na companhia do meu querido amigo Isaías Soares, um cara expandido, desperto, mas nem sempre nós compartilhamos das mesmas ideias, o que é muito interessante, para que vocês tenham várias perspectivas de um mesmo assunto. Esse é o nosso intuito. Cumprimenta a galera aí, Isaías. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso quadro. Espero que isso possa inspirar cada um a conseguir o melhor de si mesmo e, sobretudo, a encontrar mais bem-estar, mais luz e mais realização nas suas vidas, em nossas vidas de todos. O que nós vamos falar hoje, Cal? Eu acho legal nós introduzirmos um tema sobre o despertar, já que já falamos tanto sobre isso. O que você acha? Sim, claro. Posso começar? Quer começar você? Claro, fique à vontade. Minha perspectiva, tá, galera? O despertar, para mim, foi quando tudo que eu vim estudando no decorrer de 13 anos, desde o momento que eu assisti o documentário Segredo, foi acessar informações, né? Porque desde o documentário eu me coloquei a estudar, a buscar, a procurar, queria entender. E aí acessei informações sobre mecânica quântica, teologia, diversas religiões, filosofia, história por trás da história, mas uma penca de coisas que me permitiu cruzar informações, comparar e compreender com o meu nível de consciência que muitos falavam muitas coisas e, no fim das contas, muitos falavam a mesma coisa, mas com uma linguagem própria, uma linguagem diferente. Chegando bem no real sentido da coisa, despertar para mim foi ter todos os meus questionamentos de uma vida inteira respondidos. Eu, na verdade, despertei quando eu entendi que Deus, o universo, tudo mais que existe, inclusive eu, o Isaías e você que nos assiste, somos a mesma coisa, sendo simplesmente uma vibração diferente, distinguindo-nos uns dos outros, umas coisas das outras. E assim nós vamos sendo separados por frequências que dão origem às realidades que nós experienciamos, desde a fonte criadora de tudo que há, até nós e todo o restante que existe nesse nosso âmbito material. E o que foi incrível, a partir desse ganho de consciência, foi ter ganho responsabilidade sobre a minha própria realidade. Porque quando eu despertei, eu iniciei uma jornada de libertação. Eu compreendi a necessidade do autoconhecimento, de me dedicar às curas profundas, tão necessárias, de dores que eu carreguei por uma vida inteira, para sutilizar a minha vibração e as experiências extrafísicas que eu tive, que eu fui tendo no decorrer desse processo, me levaram a soltar o vitimismo, o julgamento, cobranças do que está fora, porque em viagens astrais, acordada e durante o sono, eu fui vivendo outras experiências da minha consciência, fora daqui desse momento. E foi isso que me levou a compreender que vítimas e culpados não existem, que tudo que existem são leis imutáveis que regem esse universo e que flui constantemente nessa busca por harmonia. E o maior de todos os ensinamentos que o despertar me trouxe foi confiar no processo individual de cada um, o que me permitiu soltar o outro, não querer provar para o outro que eu estou certa, que eu estou errada, porque quando nós começamos a expandir a nossa consciência, nós temos essa vontade de que todos vejam o que a gente vê, né? E aí começam a surgir desafios, desacordos, porque está cada um vivendo de acordo com o seu nível de consciência, baseado no sistema de crenças que experiencia. E aí foi quando eu consegui soltar pessoas que não se preocupavam em melhorar a si mesmas, que ainda hoje vibram denso,
que experienciam dores, inconformidades, acreditando sempre que a culpa é da vida, do governo, e a autorresponsabilidade que compete a cada um é simplesmente uma utopia para cada uma dessas pessoas. Para finalizar aqui o meu raciocínio, eu posso dizer que o despertar me trouxe como único foco e preocupação diante a minha realidade, o meu conhecimento, o meu expandir, o meu transmutar, o meu curar, porque as minhas curas, as minhas compreensões, a minha evolução durante todo o processo, a minha expansão da consciência, né, porque a consciência é a única energia que existe, me proporcionou criar uma nova realidade, diferente de tudo que eu tinha vivido durante toda a minha existência. Eu posso dizer aí que por 3 décadas eu vivi um tipo de realidade e nessa última década, a nível de expansão e evolução, fui criando uma realidade completamente diferente, dentro de mim e ao redor. Principalmente para os meus filhos, que são responsabilidade minha, o fato de eu ter despertado e evoluído e compreendido quem eu sou e o meu lugar nesse mundo me dá a liberdade de proporcionar a eles uma realidade mais feliz, mais fluida, mais harmoniosa. Essa é a minha visão sobre o despertar. O que você acha? Legal, ótimo. Eu não tive um momento na minha vida em que eu parei e falei assim, nossa, estou despertando. Eu acho que para mim é mais um processo, né? Eu fui lendo muitas coisas. Quando eu comecei essa jornada, digamos, espiritual, né? Claro, comecei na igreja e tudo mais, só que eu sempre tinha uma versão de Deus, da divindade, muito distante, sabe? Era como se, claro, eu sempre tive muito apreço por Jesus, por Deus e tudo mais, mas em algum momento da minha vida eu quis buscar a verdade por mim mesmo, tá? E eu achava, como você também, que havia uma única verdade que todo mundo teria que aderir a ela. E aos poucos eu fui percebendo que não, que cada um tem uma verdade que ela precisa ser interpretada para o meu, ou para o seu, ou para o nosso paradigma mental, porque cada um de nós percebe coisas diferentes, tem vivências diferentes e entende, tem um sistema de significados e símbolos diferentes uns dos outros, certo? Então, na verdade, a realidade, ela só conseguiria ser a verdade, digamos, total, ela só conseguiria ser expressa com os pontos de vista de todo mundo expresso ao mesmo tempo, de todos os seres que existem, porque cada ser incorpora uma parte dessa verdade. Eu até ouvi uma definição de despertar que eu achei muito legal, tá? Num livro que chama Transmissões da Estrela Semente, um dos livros assim mais verdadeiros que eu acho que eu tive contato, mais objetivos e que trouxe muita libertação na minha vida, né? Para mim, caiu como uma bomba atômica nos meus conceitos que eram muito engessados, né? Depois a gente pode falar sobre isso, mas essa definição é o seguinte: estar desperto é você estar consciente da sua unidade com todas as coisas, de que nós formamos um todo em consciência. Então, quando a gente anda e começa a pensar nisso, se você fizer um exercício bem simples, né, que eu comecei a fazer com esses conceitos, que eu achei muito legal, é o seguinte: imagina como que tudo faz parte de você. Aquele seu irmão que às vezes te incomoda, te desafia, ele faz parte da sua própria consciência, mas ele precisa de algum tipo de, talvez, aprimoramento, mas ele faz parte de você. Você não pode simplesmente cortar e jogar fora. Nada é descartável, você percebe? Então, é claro que os papéis que as pessoas desempenham na nossa vida, eles são uma coisa. E o valor das pessoas e o amor que nós sentimos por ela é outro. As pessoas têm valor intrínseco. Nós podemos sentir amor mesmo por quem nós não conhecemos, por pessoas que estão lá no outro lado do planeta. Agora, se você vai, por exemplo, escolher uma pessoa para ser o seu parceiro ou não, ou seu sócio, ou se você está em algum tipo de relacionamento que isso te causa dor, e você realmente não consegue sustentar isso, então faz todo sentido de você tomar medidas para que você consiga viver em paz e a pessoa também, ou afastar, ou encontrar algum tipo de acordo. Então, eu acho que é muito interessante a gente separar um pouco a pessoa das atitudes da pessoa, e muitas vezes a pessoa, ela insiste, né, as pessoas insistem em maneiras de ser, e ela tem todo o direito de ser, e você tem que escolher a sua maneira. Eu acho que estar desperto é isso, né, você trilhar por um caminho que, apesar de amoroso, ele respeita as diferenças entre cada um. Né, eu acho que é bem por aí. Né, o Cavalo de Troia, ele traz uma Operação Cavalo de Troia, um livro do J.J. Benítez. Nossa, um livro, uma coleção fantástica. Até agora eu já conto 11 livros, tá? Li todos.
E ele fala uma coisa muito legal, ele fala que na vida de um ser humano existe um momento que é crucial. Esse momento, ele fala de você estar disposto a abraçar a vontade do Pai, como sua. Você tem que refletir muito bem no que isso significa, e aí você abraçar essa vontade e seguir. Não é um ato de passividade, tá? Mas é um ato de, primeiro, aceitação. Ele fala assim, olha, Deus, ele é o piloto do navio da sua vida, e você é o capitão. Você define aonde você quer ir, e Deus define a rota. Você define o objetivo, e Deus define a rota. Então, eu acho que a gente trabalhar com Deus com essa parceria, digamos, sabe? Porque Deus tem a visão total, Deus tem a visão do todo, e Ele mora em nós. Então, a gente pode sempre pedir essa orientação. Eu acho que, até mesmo na Bíblia está escrito isso, né? Qual pai daria uma pedra ao seu filho que pede pão? Né? Se a gente, que, digamos, é imperfeito, ainda nós somos bondosos com nossos filhos, imagina o pai, né? Que está no céu. É isso. Então, eu acho que o caminho do despertar, ele é um caminho, sobretudo, de libertação. Você tocou num ponto super importante. Às vezes, a gente acha, ou tem uma ideia que é muito tradicional, de que a busca pela espiritualidade é um treco chato. É um treco que vai trazer para você limitações, restrições. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque algumas organizações religiosas acabam fazendo isso mesmo com seus fiéis. Mas, na verdade, é justamente o contrário. O caminho da espiritualidade é um caminho libertador. Aquela máxima, conheça a verdade e ela vos libertará, ela é totalmente verificável. Por quê? Porque a verdade liberta das prisões mentais. E as únicas prisões reais, as que nos impedem de avançar, tanto espiritualmente quanto materialmente, não são prisões no punho, são prisões da mente. Tá? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente, sim, manter esse trabalho e buscar uma liberdade maior. A liberdade verdadeira, na verdade, a gente encontra na libertação do espírito. Certo? É exatamente isso. Essa libertação que vem por caminhos infindáveis. Para cada ser vai ser um caminho diferente, de acordo com o seu nível de consciência. Né? Quando eu referi que assisti o Segredo, lá em 2007, ele me proporcionou uma visão de que eu poderia curar aquela depressão que me acompanhava por uma vida inteira, porque ele nos mostra o poder que existe em cada um de nós. Né? E a minha busca por essa cura foi o que me colocou num lugar de meditação, por exemplo, porque nós temos preconceito sobre a meditação. Nós achamos que para meditar nós precisamos ser monges budistas e estarmos lá isolados no alto da montanha, quando na verdade você medita sentado no meio de um monte de gente, deitado na sua cama, enquanto toma o seu banho, porque meditar é meditar, me ouvir, me falar, é acalmar, é silenciar e compreender o que a nossa consciência superior tem a nos falar. E conforme eu fui meditando, eu fui acessando informações grandiosas que eu achava que só poderiam acessar quem tivesse níveis muito elevados de conexão com Deus, por exemplo. E não é verdade, é a intenção e o foco. Quando nós intencionamos algo, a fonte criadora propicia toda uma orquestração para que isso se dê. Então, eu intencionei cura, eu intencionei compreender quem eu era, o meu lugar no mundo, por que eu estava aqui, se eu só tinha experienciado dor até então, qual seria a lógica. E hoje, eu sou muito grata pela minha experiência de dor de uma vida inteira, porque hoje eu percebo a beleza no meu poder de transmutar essa dor e ser feliz e ser grata por essa experiência e compreender que até aqui foi uma etapa, e daqui para frente inicia-se uma outra etapa que não vou dizer que vai ser pura felicidade, alegria e harmonia, mas os desafios serão diferentes, porque eu tenho vivido desafios que me trazem alegria e contentamento ao superá-los, quando que antes eu me deparava com desafios e eu me sentia incapaz, totalmente incapaz, eu achava que a única solução era morrer, sair desse mundo. Porque não tinha como eu superar. E o despertar traz isso, o despertar traz esse poder, traz essa verdade intrínseca de que se nós estamos aqui, existe um propósito, e nos colocarmos nessa busca do propósito, mesmo que o propósito não seja um único, pode ser que existam vários propósitos no decorrer, na jornada, no caminho, é o que traz a beleza, é o que traz a vivacidade, e é justamente isso que a fonte criadora intenciona experienciar através de cada um de nós, através de uma árvore, através de um animal, através de uma parede, porque tudo que existe são experiências da fonte criadora, de tudo que há.
minha concepção sobre o despertar e do porquê é tão providencial que todos os seres existentes nesse planeta despertem para experienciarem o sabor verdadeiro de estar aqui, independente do caminho. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Você quer que eu te fale uma coisa? Claro, cada um de nós irá experimentar a vida e o despertar de uma maneira diferente, tá? E é super importante a gente... Veja, durante milhares de anos foi incutido na mente da humanidade que a gente não tinha valor, que nós somos muito pequenos, pecadores, tudo mais. Isso é uma coisa desempoderadora. Muitas ideias que escorrem por aí, em linhas filosóficas, dizem que o homem não é um nada. Ao mesmo tempo, olha que paradoxo. Olha que paradoxo. Ele diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ao mesmo tempo que tem interpretações, né, ainda muito mais elaboradas, que o homem é pecador, que não é merecedor, tá? E ao mesmo tempo que Deus habita em nós. Tudo isso é muito paradoxal, tá? Eu parto de um único princípio. Vamos supor, Deus habita em nós. Quem é Deus? Deus é o Criador, a força criadora e gestora de tudo que existe. Se Ele habita em nós, a gente não, por mais distante que a gente ande o caminho, a luz toda está em nós, tá? A minha experiência cada vez mais me leva a uma perspectiva de que cada um de nós somos um portal para o infinito, para a divindade, para o Pai. Porque esse Espírito que habita em nós, na verdade, ele é um elo de ligação indissolúvel para o Pai. Então, assim, uma vez que a gente recorra a Ele, a gente consegue obter a orientação, o que é mais importante, a nutrição e a vida. Então, eu acho assim, essa perspectiva leva a gente a viver a vida com mais paz, com mais tranquilidade. Eu me lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida, o mero fato de ter fé possibilitou a minha mente, primeira coisa, encontrar paz. Primeira coisa, encontrar paz. Né? Porque você pode estar numa situação difícil e ter que enfrentá-la, né? Mas você pode enfrentá-la com paz, com serenidade. Em segundo ponto, você ter capacidade de focar no presente, tá? Para fazer tudo o que tem que ser feito. Ou seja, a fé, em primeiro momento, e a aceitação acompanhada, né? Ela te traz a paz, porque você fala, não, eu estou disposto a enfrentar o que tiver de ser enfrentado, né? E veja, esse Espírito que nos habita, ele é eterno. Então, nós podemos atravessar qualquer dificuldade, certo? E do outro lado, você estará lá. Então, assim, neste mundo, uma constante, ou que pode acontecer a qualquer momento, é a dor. A dor faz parte desse mundo, né? Teoricamente, a gente entra aqui apanhando e vai sair morto, né? Porque já entra que eu tomo uma palmada na bunda, que é para poder chorar lá no nascimento, e na maioria das vezes, eu acredito, a gente vai sair morto daqui, não sai vivo, certo? Então, a dor, ela faz parte da existência desse mundo. O sofrimento, ele é um aspecto psicológico relacionado à quantidade de aflição que a gente vive no enfrentamento da dor, no enfrentamento das situações. Tem situações que não provocam dor física, mas provocam aflição psicológica, né, ou sofrimento psicológico. Só que eu percebi na vida que a gente pode aumentar isso ou diminuir, dependendo da maneira como nós encaramos alguma coisa, tá? Por exemplo, se alguém faz alguma coisa para você, que você considera ruim, e você fica remoendo aquilo, você fica revivendo, falando, nossa, essa pessoa fez isso para mim só para me fazer sofrer, ele quer ver meu fim, e não sei o quê, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Se você fica articulando isso na sua mente, você vai destilando um veneno. Literalmente, tá? Não é só na mente um veneno no seu corpo. Por quê? Porque o seu organismo, percebendo uma ameaça, ele vai começar a se preparar. Então ele vai jogar hormônio de estresse no seu corpo, você vai se preparar para correr ou lutar. É isso que o hormônio de estresse faz. Ele te prepara, acelera seu coração, você tem um monte de efeitos que ocorrem em cadeia no seu organismo. Então, assim, você envenena o seu corpo. Ao passo que se você pensar, não, se você tirar por menos, como muita pessoa diz, não é passar pano, tá, galera? Realmente procurar uma maneira de ver a situação da melhor possível. E outra, tentar não julgar as pessoas. Muitas vezes às vezes a gente pode até julgar que a pessoa está fazendo por uma coisa e está fazendo por outra. E a gente não tem nem subsídio para falar aquilo. A Bíblia fala num aspecto que eu acho muito interessante, demorei para conseguir posicionar minha mente para cumprir esse preceito, que é o seguinte, não julgueis,
Porque somente Deus pode julgar. Por que Deus pode julgar? Deus conhece todos os fatores de uma situação. A gente não consegue conhecer. Tá? Então, eu quero fazer um parêntese. Viver sem julgamento, eu vou só finalizar. Viver sem julgamento é viver com a mente leve, não é isso? Manda lá. Não, é porque depois eu esqueço, né? Que esse meu problema da memória, a memória de peixe. Manda lá. Quando você fala, né, sobre algo que o outro nos faz para não julgarmos. Independente do que o outro nos faça, a grande consciência que eu tenho é que se o outro é mau, se o outro se expressa através de agressividade, através do que quer que seja, rotulado, né, como menos bom, é porque existe algo nele que precisa ser tratado, que precisa ser olhado, que precisa ser transmutado. Porque quando eu falo para você das 3 décadas que eu vivi em depressão, era porque eu tinha muita dor não trabalhada, e com isso eu era agressiva, eu era vitimista, eu era malvada, eu era briguenta, eu era uma pessoa horrível, Isaías, mas muito emotiva, então eu sofria muito, independente de como eu me apresentasse para o mundo, independente do meu tom de voz agressiva, independente das palavras que pudessem ferir o outro, a culpa era sempre do outro, nunca minha. Sim. Quando hoje eu já percebo, depois de tantas curas feitas, que a única coisa que eu controlo sou eu, o outro atua a partir das dores, do sistema de crenças, da realidade que experienciou, do que ele conhece dessa realidade e do que não conhece, é o que o limita, e eu só posso responder por mim. Então, eu deixei completamente essa antiga versão no passado, e quem verdadeiramente convive comigo hoje sabe que houve uma transformação grandiosa a partir do despertar, que traz esse nível de consciência do não julgamento. Porque ninguém é mal porque quer, ninguém escolhe ser mal. Cada um atua de acordo com o que acha que é certo, que é verdade e que é melhor para si. Esse é o ponto. Para eu chegar na solução do enigma, né? Porque na verdade é um enigma. Como que você não vai julgar se, primeiro, que o julgamento ele já é quase que automático na gente. A gente tem um sistema de avaliação que eu costumo dizer, o sistema de percepção do mundo, né? É o sistema de percepção e avaliação do mundo, das situações, dos riscos e tudo. Então, muitas vezes, claro, você precisa avaliar, tá? Mas avaliar é uma coisa, e manter um julgamento na mente recorrentemente é outra coisa. Muitas vezes, a gente pode ter uma avaliação que é uma percepção, que você fala assim, isso aqui é uma possibilidade, ou um julgamento que é uma coisa posta, uma coisa que fica fixa. O julgamento, ele fica fixo na cabeça, tá? Ele é uma sentença dada. Agora, quando você faz uma avaliação, você fala, olha, eu comecei a fazer isso, eu tenho uma percepção de tal coisa, mas não consigo afirmar se isso é verdadeiro, ou seja, você abre espaço para uma mudança. O que eu comecei a pensar, e é uma solução que eu achei, é o seguinte, sempre supor que as pessoas no mundo, eles agem de boa fé, mesmo quando estão fazendo coisas erradas. A pessoa, ela tem uma base mental ou lógica errada ou defeituosa, seja por problema no raciocínio, na educação, ou até mesmo problema físico de percepção. Então, essa pessoa é uma pessoa que ela tem uma visão, digamos, distorcida, ou inculta, ou ignorante, e que precisa aprimorar essa visão. E não é porque a pessoa faz o errado que eu vou ter que fazer igual a ela, ou pior. Entende? Ou mesmo que eu vou julgar ela, ou que eu vou punir, porque muitas vezes não cabe a mim punir ninguém, sabe? É a justiça desse mundo, ela age. Então, a gente tem que agir no melhor padrão da nossa mente, para quê? Deixar nossa mente livre. O julgamento, na verdade, ele só traz peso para nossa mente. Quando você se libera do julgamento, você se libera de um grande fardo. Eu me lembro, assim, de ter abandonado isso, e que para mim foi é uma leveza. Sua mente fica leve, você fala, nossa, que legal, cara. Agora eu tenho energia disponível para fazer outra coisa. Não vou ficar pensando nisso, naquilo, não me importa, não me interessa. Eu vou ficar falando da vida dos outros, fofocando essas coisas. Cara, tchau. Sabe? Então eu falo, não, eu vou estudar, vou aprender, vou crescer. E eu acho que esse tipo de percepção é construtivo. Tá? Porque o que depende da vida das pessoas, a elas cabe, e somente a elas. Né? Então, para a gente, cabe a tudo aquilo que nos toca e ao que está sob nossa responsabilidade. Né? São filhos, pais, parentes, etc. Muitas vezes a gente tem, sim, que agir, mas, lembra, sem julgar. E eu vi também em algum lugar que Cristo falando assim, olha, você deve amar as pessoas como elas são. Não é amar, acho que foi no Cavalo de Troia, inclusive, não é amar a alma perfeita delas e desprezar os defeitos. As pessoas, elas têm que ser amadas assim como elas são. E você quer que eu te fale uma coisa? Um exercício que eu já fiz e já vivi. Quando alguém te ama do jeito que você é, todo torto, todo atrapalhado, que eu sou atrapalhado pra caramba, né? Quando alguém te ama assim, você, com todos os seus defeitos, você sente um ímpeto diferente. Você tem um espaço que você fala, puta, eu queria ser melhor.
eu quero fazer uma coisa para me tornar melhor, aprimorar isso, aquilo, outro. Ou seja, o que eu, refletindo e que eu experimentei, vivi e vivo, né, tento cada vez mais, por isso que o amor ele tem que ser dado integralmente. Quando a gente ama alguém integralmente, a gente dá espaço para essa pessoa mudar. Porque essa pessoa, ela se sente abraçada. O amor abraça. O amor não fica apontando o dedo na nossa cara, né? Ó, eu te amo, mas olha aqui, ó, aqui, né? Fica um monte de dedo, né? O amor não faz isso. O amor fala, não, tudo bem, olha, vamos resolver isso aí, vamos seguir, tá tudo bem, vamos seguir, eu tô aqui, tamo junto, ó, se subir, se for pro céu, pro inferno, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E é isso, cara, isso é parceria, isso é, sabe, é uma consciência expandida, de que nós somos muito além do que o mero carne e os ossos, nós somos muito além, e eu acho que ter essa percepção nos liberta, cara, isso é libertador, porque você não fica mais com responsabilidades, digamos, artificiais, mas você começa, então, a buscar a sua própria verdade. Né? O que você acha disso daí? Eu acho que tem a sua razão de ser, principalmente para o seu propósito, para o seu nível de consciência e para o seu grupo de almas que vão aí nessa direção. Porque nós precisamos, para que esse planeta evolua, variados tipos de consciência, variados grupos de alma e cada um numa direção. Sim. O meu nível de consciência já se enquadra numa versão um pouquinho diferente. Existem pessoas que eu amo profundamente, porque eu sinto a essência divina, eu enxergo uma verdade intrínseca, mas que eu perdi a vontade de conviver, que eu cada vez menos tenho vontade de estar próxima. Continuo amando muitas pessoas, mas não gosto de quem elas são. Não gosto de como elas se apresentam para o mundo e eu não gosto de como elas me fazem sentir mal. Por agressões, sejam verbais, sejam gestuais, seja como seja. Até a energia que a pessoa emana agride o meu cardíaco. Tem o fato de eu ser índigo, empata, quer dizer, eu tenho uma vertente diferente de muitas pessoas que existem aqui nesse mundo, não quer dizer que eu seja melhor ou pior. Eu só tenho essa concepção de que o amor que eu sinto por mim hoje me coloca nesse poder de decidir com quem eu quero conviver, com quem eu não quero, porque o amor não pode nunca ser uma prisão. Em nome do amor, eu não devo conviver com alguém que me faz mal. Sim. Continuo amando, mas é cada um no seu campo. Sim, isso tem a ver... É uma versão um pouco diferente. Na verdade, eu acho que é a mesma coisa, porque, veja, uma coisa é o amor que nós temos pelas pessoas, e a outra coisa é o papel que elas vão desempenhar na nossa vida, né? Eu acredito que, embora a gente possa amar profundamente as pessoas, a gente não tem que definir os mesmos papéis dessas pessoas na nossa vida, né? Então faz toda a diferença. Por exemplo, você pode amar os animais, você pode amar um tigre, por exemplo, amar muito, profundamente um tigre, mas você vai pular na jaula do tigre, não é verdade? Então, existe uma diferença entre o amor que a gente vai dedicar e o papel que uma pessoa, né, um ser, vai estar desempenhando na nossa vida. Né? Eu estava vendo, acho que foi até no livro do Carlos Castanheda, essa passagem me libertou, por isso que eu vou citá-la aqui. Eu tinha muita dificuldade de aceitar os erros de parentes muito próximos. E aí ele falou o seguinte, olha, imagina um tigre. Se você entra numa jaula com um tigre, o que você espera do tigre? Que ele te coma. Uhum. Então, assim, aí ele fala o seguinte, olha, todo mundo que não despertou, todo mundo que não acorda para essa realidade maior do amor, né, da sua união com todas as coisas, é tigre. Então, e se o tigre te comer, você não vai culpar o tigre. Quem que você vai? Quem que é a responsabilidade? Do cara que é mais desperto. Percebe? Então, isso me caiu na ficha e falei, puxa, é verdade, todos nós, inclusive eu, todos, claro, podemos errar e fazer muitos erros, porque cada um tem áreas diferentes para trabalhar. Então, eu acho que é muito importante a gente enfatizar essas duas questões. A autorresponsabilidade, ela é fundamental para a gente adotar na nossa vida a postura ativa. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, o que nós estamos vivendo hoje é responsável resultado das nossas escolhas do passado, tá? Inevitavelmente. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade. E o segundo ponto é que nós não necessitamos que as pessoas desempenhem todos os papéis na nossa vida.
tá? Se alguma pessoa, ela tem manias ou atitudes que nos ferem, ou de alguma maneira nos comprometam, ou impeçam a gente de viver a vida em paz ou tranquilamente, nós temos o direito, sim, de escolher se essa pessoa vai participar da nossa vida, ou mesmo qual papel ela vai desempenhar na nossa vida. Eu acho que tudo isso fazem parte das escolhas e consequências de cada um. O plantio, ele é sempre opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente planta vento, muitas vezes vai colher tempestade, enfim, eu acho que a grande sacada das buscas espirituais é a libertação da mente. A libertação da mente faz a gente cada vez mais sentir a vida e percebê-la com mais leveza, sem tanto esforço, entende? E com mais liberdade. Eu acredito que é bem por aí. E aí as conexões vão aparecendo, aquilo que vai precisando, que a gente vai precisando para a nossa vida fluir, sabe? Eu acho que é uma questão realmente da gente se entregar ao Pai e buscar, dentro do nosso melhor entendimento, esse autoconhecimento, essa percepção mais ampla da realidade. Que é o famoso eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. A minha única obrigação é em ser feliz. Então, onde eu me sinto feliz é onde eu vou estar. Quem me proporciona vibrar alto e fluir em harmonia é quem eu quero do meu lado, porque eu não tenho que nada, eu só tenho que ser feliz. E essa é a premissa do despertar. Você tá bem? Você tá super feliz? Você tá completamente realizado com a sua vida? Então tá certo, você tá no caminho certo. Mas se tem inconformidade, se tem dores, se tem qualquer tipo de trava que não te deixa prosseguir em harmonia, buscar o despertar é sempre a melhor opção, porque o despertar te coloca nesse lugar de poder e capacidade de atuar perante a sua realidade, da maneira que você decidir. Exatamente isso. Sim, exatamente. E eu acho que... Desculpa, fala. É a liberdade verdadeira, é isso. Quando a gente começa a caminhar nisso daí, a gente realmente olha para trás e se vê totalmente diferente, né? Em paz, tranquilo e caminhando numa outra realidade. Exatamente. E eu adorei esse nosso papo. Eu achei muito interessante, inclusive, não só para quem vai assistir, para mim, eu gosto muito de trocar uma ideia com você. As nossas consciências, elas se... Como é que eu posso dizer? Elas se instigam, né? Aí cada vez mais longe, mais alto, mais profundo. E esse é o intuito do nosso quadro. Eu intenciono verdadeiramente que tenham pessoas aí do outro lado se identificando com a nossa energia, com a nossa forma de ser, de estar, e que nós tenhamos cada vez mais pessoas aqui para bater esse papo. Você que está aí nos vendo, se você tem algo a nos dizer, nós estamos abertos a receber a tua opinião, o teu feedback, a tua sugestão de tema para o próximo episódio. Se você quiser partilhar conosco uma experiência íntima sua, nós vamos amar conhecer um pouco mais sobre você que está aí do outro lado nos vendo. E eu não sei o Isaías, mas eu vou amar responder cada um dos comentários que aparecerem aqui para nós. Claro, com certeza. Estamos aqui. Vamos crescer junto. Quanto mais pessoas despertarem, melhor é para todos, porque somos um. Exatamente, esse é o intuito, esse é o nosso propósito, passarmos um momento bem passado e, como o próprio Isaías gosta de dizer, instigar você a pensar mais longe, a ir mais profundo, a ir no mais profundo de si mesmo. Exatamente, é isso aí, galera. Então, até o próximo episódio, a gente se vê em breve. Grande abraço. Gente, se vocês gostaram, se vocês se identificaram, se inscrevam aqui no canal. Eu acho que é desse lado, né? Não, é aqui. Se inscreve aqui no canal, ative esse sininho que tem bem ao lado para a próxima quinta-feira você ser notificado do nosso novo vídeo. Já para não falar que nós vamos ter vídeos aqui no canal todos os dias da semana, folga só na quarta-feira. Então nós temos vídeo no início da semana, domingo, segunda e terça, folga na quarta, depois reinicia o processo na quinta, sexta e sábado. E no sábado tem uma presença muito legal de uma menina muito linda, muito animada e um formato um pouco diferente. Eu acredito que vocês possam gostar. Estejam aqui conosco, por favor, se você gostou da gente. Curte esse vídeo pra gente saber que você gostou, é aqui embaixo, e deixe-nos um feedback bem lindo e maravilhoso pra gente ficar cada vez mais feliz na sua presença. Bora! Isso aí, bora lá. Nos nossos corações. Beijo. Até quinta que vem, galera! Até quinta que vem. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.